falando sobre a missão que ele teria, e ele argumentava com Deus, e Deus disse o seguinte: ô Moisés, o que é que você tem na mão? Às vezes a gente está aqui argumentando com Deus, a gente chega, Senhor, né? E começamos a argumentar com Deus as nossas. Moisés estava argumentando as suas deficiências. Moisés estava argumentando as suas limitações. E a gente também é assim, parece que a gente esquece que Deus sabe de todas as coisas. A gente parece que esquece que Deus, principalmente Deus, sabe muito mais das nossas falhas e limitações. Mas ele perguntou: ô Moisés, o que você tem na sua mão? E ele disse o quê? Quem se lembra? Ele disse o quê? Uma vara. E ele disse isso com um certo... Uma vara, só uma vara. O que você tem na sua mão? Só um livro, pastor. É uma Bíblia. É útil. Mas tem uma vara, é útil para mim caminhar, é útil para mim abrir os meus caminhos assim, por onde passo, no meu trabalho, no meu pastoreio. Mas ele disse uma coisa para Moisés que fez toda a diferença: joga essa vara no chão, use essa vara. E quando ele jogou a vara no chão, o que aconteceu? Ela se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Epa! O que é isso, Moisés? Você está fugindo do que eu te dei? Pergunta para você, irmão, você está fugindo do que Deus te deu? Deus te deu uma oportunidade de servir a Ele. Deus te deu uma oportunidade de estar no meio do povo de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Lá fora chamam a mim e a você de povinho, mas é esse povinho que vai para o céu. E é o povão lá fora que vai para o inferno. Que você tem na sua mão uma vara. Quando ele jogou no chão, ele viu que aquilo era mais do que uma vara. Porque aquela vara tinha algo diferente. E aí Deus diz o que para Moisés? Moisés, pega de volta. Mas Deus disse um detalhe aí, quem se lembra? Pega pela cauda. Ô Nildo, você que é um homem experiente nessas áreas, por onde se pega uma cobra? Você que atua, o Duda, né? Que é pela cabeça, né? Eric, né? O pessoal é acostumado aí no mato. Eu vim do Rio de Janeiro, essas coisas. Só vim descobrir cobra dentro da minha casa aqui em Ilhéus. Quando minha esposa acreditou, e tinha lá uma cobra coral. Aí disse: não é falsa. Eu falei: meu irmão, não pedi a identidade dela. Cobra é cobra, e falsa ou verdadeira eu estou fora. Então, ele pegou pela cauda. Mas olha, tem que ter coragem para pegar uma cobra pela cauda, mesmo Deus mandando. Você está disposto a obedecer, fazer o que Deus mandar, sem medo? Deus já te mandou você fazer alguma coisa que você tem medo, que você teve medo de fazer, mas ele pegou. Entende que Deus estava submetendo ele ali a ele? Não é uma prova que Deus sabia que ele ia conseguir, mas Deus estava mostrando a ele que ele era capaz em Deus. Você e eu sem Deus não somos nada, mas em Deus somos mais do que vencedores, naquele que nos fortalece. E quando ele pegou pela cauda, aquela serpente se transformou de novo numa vara, e ele viu que aquele cajado que ele tinha na mão tinha poder. Meu irmão, isso que você tem na sua mão tem poder. Tem poder aqui na igreja, tem poder na sua casa, tem poder no seu trabalho, tem poder de manhã, tem poder de madrugada, de tarde, de noite, antes do almoço, depois do café. A qualquer momento você tem esse poder de Deus na sua mão. Você só tem que lançar isso em terra, usar essa palavra na sua vida. Amém? Olhe comigo não, leia comigo agora. O
que texto aqui que o que eu falei até aqui não estava previsto. E o que eu vou falar também não. Nada estava previsto, só em Deus. Mateus 8, versículo 1. Leia junto comigo. Ó, teu cajado, hein, gente? Ó, teu cajado, hein? Deixa eu... É o teu cajado. Quantos estão com cajado? Diga amém. Tem gente com cajadinho aí agora. Mas é um cajado, tá bom. Né? Ora, vamos lá. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um homem leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Podeis sentar. Veja, queridos, é interessante que Jesus disse para ele o seguinte: olha, vai, apresenta-te a quem? Ao sacerdote, que era o homem designado por Deus para avaliar a situação de saúde de uma pessoa, principalmente quando se tratava de lepra. Era ele que dava o parecer que, se fosse constatado como lepra, então aquela pessoa deveria viver fora dos limites do arraial e ficar vivendo junto com os demais leprosos. E para ser reintegrado à sociedade, e mais do que isso, para que houvesse testemunho, ou seja, porque no dia do sacrifício, nas horas em que o povo se apresentava perante Deus para oferecer o sacrifício, ali no templo, então aquele homem antes leproso estaria ali à vista de todos. Todos o veriam e diziam: mas esse homem era leproso. Esse homem ainda ontem estava ali tomado de lepra, este homem. E agora essas pessoas iriam vê-lo ali oferecendo sacrifícios a quem? A Deus. Ou seja, elas veriam aquele homem são e oferecendo graças a Deus, mostrando que o poder e a glória era do Senhor e que a obra na sua vida era a obra de Deus. O que Deus faz em nossas vidas não é para resolver o meu e o seu problema. Gente, vamos tirar isso da nossa cabeça. Vamos tirar isso do nosso coração. A gente entra num circuito de vida que achamos que a fé, a vida espiritual, é um mecanismo para nós resolvermos os nossos problemas. É Deus nos ajudando porque tem muita peninha da gente. Diga, não, nada disso. O que Deus faz na nossa vida é para glorificar o nome dele. E às vezes passamos pelo que passamos para que o poder dele se manifeste e para que através do poder dele honras e glórias sejam dadas a ele. Mas há algo muito maravilhoso aqui nesse texto que eu queria ainda meditar com você. A palavra de Deus, versículo 2, diz o quê? Eis que um homem, não diz o nome, mas um homem leproso, tendo se aproximado de Jesus, fez o quê? Fez o quê? Adorou. Guarde isso. Aquele homem leproso se aproximou de Jesus e o adorou. Ou seja, o que ele fez? Ele contemplou, ele admirou, ele colocou os seus olhos, o seu coração, a sua vida em devoção a Jesus. Gente, eu fico pensando quando medito nesse texto, será que nós entendemos o que é adoração? Será que a adoração é resultado de uma alegria proveniente
de um trabalho de Deus, de um agir de Deus, de uma obra de Deus na nossa vida. Eu vim hoje adorar a Deus porque eu estou muito alegre. E o dia que eu não estou alegre, eu venho ou não? Eu vim aqui hoje adorar a Deus porque Deus fez uma coisa maravilhosa na minha vida. E se Ele não tivesse feito, você viria adorá-lo ou não? E adoração é o quê? Adoração é pagar uma conta para Deus. Adoração é uma forma de eu retribuir a Deus o que Ele fez por mim? Errado. Jamais poderemos retribuir de forma alguma o que Deus faz por nós. Jamais. Para começar, nós não merecíamos estar aqui. Os nossos muitos pecados, a nossa ignorância, o nosso afastamento de Deus era suficiente para nos lançar no inferno, mas a sua misericórdia, não a nossa ação, a sua bondade, não as nossas ofertas, mas a sua misericórdia nos alcançou. Ou seja, nada podemos fazer. Então, adoração não é aquilo que eu faço por gratidão a Deus, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que você faz porque você consegue enxergar alguém que é sublime, que é maravilhoso. Você consegue enxergar alguém que na sua beleza, que foge aos encantos dos olhos, mas é uma beleza que toma a nossa alma, porque nós não o vemos, mas nós, ao contemplarmos, nós admiramos tanto a Ele e a beleza dEle. Ele é bonito porque Ele é bom, Ele é bonito porque Ele é misericordioso, Ele é bonito porque Ele morreu na cruz por nós, Ele é bonito porque Ele derramou o seu sangue por nós. Não estamos falando de feições, não estamos falando de aparência, porque a própria Bíblia diz que Ele, humanamente, fisicamente falando, não tinha parecer nem formosura. E nós, olhando para Ele, não faríamos caso algum. Ou seja, olhando assim de vista, você não daria por Ele quem Ele realmente era. Então, a adoração é um estado de contemplação. A adoração é um estado de entrega. A adoração vai além de canções ou de músicas. A adoração é feita sem música, sem harmonia. A adoração é feita no silêncio da alma, mas de um sentimento profundo de amor a Deus. É o casal apaixonado, que o homem fica olhando para a mulher assim, e ela fala: o que foi? Ela fala: porque você é bonita demais, eu estou te admirando. Para de beijar o Iago. A gente fala, o casal romântico, os casais já ficam logo animados. Calma. Mas é comparado a isso. Esse carinho, essa afeição, né? Essa coisa que a gente contempla, que a gente admira. Deus. Adoração, irmãos. Eu aprendo com este homem. Porque diz aqui a palavra de Deus, ele era um leproso. Você leu aqui? Um leproso, tendo se aproximado, adorou. Nós vemos em outras passagens os leprosos se aproximando de Jesus para quê? Para pedir. Tem misericórdia de nós. Porque eles já haviam ouvido falar do poder de Jesus, por isso foram pedir a Jesus. E não estou criticando nem julgando o fato de pedir, tanto é que o Senhor curou todos eles. Deus curou os gratos, o grato e os ingratos. Amém? Não foi assim? Quantos ele curou? Os 10. Você está pensando que Deus não opera na vida de ingrato? E isso também mostra para a gente que o fato de Deus fazer algo na nossa vida não é um selo, um certificado de qualidade, não. A gente pode não estar agradando e pode vir não agradar, mas Deus, porque é fiel e porque tem um propósito,
aquele homem que voltou, ele não só foi curado, mas ele foi muito mais abençoado. Os outros apenas foram curados. E eu não sei nem se a lepra voltou um dia. E eu nem sei como é que foi a vida deles dali por diante. E também não interessa. Interessa aquilo que Jesus nos chama a atenção para aquele que voltou. Aquele que volta para Jesus. Aquele que é abençoado. Aquele que é cuidado, aquele que é tratado, aquele que recebe de Deus, mas sempre volta para a presença do Senhor. Porque tem muitos crentes que depois de abençoados somem, só volta quando a cisterna esvazia, só volta quando a fonte seca. Mas nós não somos desses, nós somos aqueles que voltam à fonte, que voltam sempre para Jesus. E quando eu leio aqui, irmãos, você sente isso comigo? Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou. Ele, como leproso, a sua necessidade, a sua condição era de alguém que poderia muito bem aquela oportunidade para pedir, para clamar, para fazer a sua... Senhor, olha, me cura, Senhor. Meu Deus, olha, eu sei. Não. Ele chega adorando. Quantas vezes, querido, as pessoas chegam na igreja pedindo, passam o culto pedindo e vão embora pedindo. Esquecem de adorar ao Senhor. Ele adorou o Senhor. E o que mais ainda me toca é que ele não pediu. Venha comigo. Ele o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Ele não pediu. Ele disse, da sua fé. Ele disse: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ou seja, essa expressão, ela nos revela duas faces deste homem. Ele estava adorando a Deus leproso, e o continuaria adorando leproso, se assim Deus não quisesse. Mas ele sabia que aquele que estava diante dele poderia purificar ele, e ele continuará sendo o mesmo adorador. Ele não chegou diante de Deus com promessas. Ele chegou diante de Deus se entregando, se rendendo e se oferecendo para ser um adorador. As suas palavras revelam um homem que estava disposto a aceitar a vontade de Deus. Essa palavra revela um homem que adorava a Deus independente das suas circunstâncias, do seu problema, da sua situação, do seu estado de saúde. Ele era um adorador leproso. E ele não estava o adorando por ser uma pessoa que queria cura. Ele estava sendo um adorador como leproso. E eu fico pensando, meu Deus, será que eu consigo ser um adorador mesmo quando as coisas, os problemas vêm e sufocam a nossa alma, sufocam a nossa vida? Adoro a Ele, sabendo que Ele pode mudar, mas eu sei que Ele pode, mas eu sei que Ele também pode não querer. Ele disse o quê? Senhor, se o Senhor quiser, se quiseres. Ou seja, ele sabia que dependia de uma coisa. Aí, a gente pode até dizer que esta palavra, ela de alguma maneira, ela se estende da palavra de domingo, de Tiago, quando nós ministramos ali a palavra de Tiago, dizendo o quê? Que por que você pensa faz plano para hoje, para amanhã, daqui a um ano, e que vai dar tudo certo, se a sua vida
é como uma neblina de se dissipará e que tudo será somente se Deus quiser. Este homem sabia que tudo seria se Deus quisesse. Hoje nós vivemos um momento onde os crentes tentam impor a sua vontade imperativa à vontade de Deus. As orações são orações que muitas vezes quase que ordenam a Deus, que dizem a Deus o que fazer, enquanto o próprio Jesus, antes de passar pelo que passou, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita contudo não a minha, mas a tua vontade. Este homem disse: eu estou leproso. Sabe o que ele estava dizendo? Você, olha, eu estou com meus dias contados, eu estou sentenciado a viver uma vida longe da minha família, sentenciado a viver uma vida longe da sociedade, a viver uma vida da ajuda, da bondade alheia. As pessoas iam lá, colocavam comida e se retiravam, os leprosos iam lá e pegavam. Este homem estava sentenciado a esta vida, mas não havia revolta, não havia indignação. Ele adorou ao Senhor Jesus. E às vezes eu já ouvi pessoas: meu Deus, eu não aceito essa situação. Não, eu sou crente. E daí? Eu não aceito isso. Não. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós? Sabemos que se Deus quiser, Ele pode mudar tudo nessa noite. Se Deus quiser, Ele pode operar. Se Deus quiser, Ele pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Bom, e Jesus, como é que reage a isso? E Jesus, como é que Ele trata isso? Jesus estendendo a mão em resposta à sua declaração. Não houve um pedido, houve uma declaração: Senhor, eu sei que se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Essa é uma declaração de quê? De fé. Essa é uma expressão que demonstra o quê? Fé. E a fé é a firme confiança em Cristo como Senhor de todas as coisas, que aceita não somente o que se pretende, o que se anseia, mas também, acima de tudo, o que Deus decidir. Então, Jesus estendendo a mão, essa foi a resposta do Senhor. Veja que não, ele responde não com palavras, mas a vida deste homem ele responde com o quê? Um gesto. Um gesto de mão. Ele disse: estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: se você sabe que eu posso querer ou não que você seja limpo, então eu declaro hoje sobre a sua vida: eu quero. Já que você crê que eu posso querer, eu quero. Seja limpo. Fique limpo. Fique curado. Fique liberto. Fique livre. Receba o toque do Senhor Jesus, dizendo: fica limpo, fica novo, fica pronto. E imediatamente a lepra foi embora. Gente, a gente querer imaginar isso já é uma coisa assim muito fantástica. Se você, certamente você já viu, já tem ideia do que é uma pessoa leprosa, e de repente aquela pessoa ficar limpa, sua pele ficar limpa, é uma pessoa cativa que pode ser livre, liberta. São coisas que acontecem no mundo espiritual e que acontecem somente, exclusivamente pela ação de Jesus na vida do homem. E ele diz: eu quero. Fica limpo,
fica limpo da lepra. Fica limpo. A resposta de Jesus é uma atitude. A resposta de Jesus é uma ação. Às vezes Jesus falava, às vezes Jesus conversava, às vezes Jesus concordava. Mas, irmãos, entenda a multiforme graça de Deus que se revela na nossa vida através de Jesus, da forma como Ele quer. Nós hoje estamos sentados aqui, cada um traz na sua vida algo que você apresenta diante de Deus hoje como algo que você precisava muito, que você queria muito que Deus mudasse, e que você sabe que Deus pode mudar isso hoje, nesse momento, mas você sabe que depende da vontade de Deus. E isso é importante a gente entender, que não depende da nossa vontade, não depende do que nós possamos fazer, não depende de uma corrente de 7, 14, 350 dias, não depende da quantidade de pessoas, de pastores aqui presentes. Pastor em quantidade não vai mudar, porque quem opera é Deus na sua vontade. Operando Deus, que é Deus que opera. É Deus que opera. E quando Deus quer, Deus faz. Deus faz. Me lembrei agora da irmã Cristina. Muitos anos atrás, essa irmã Cristina, no Rio de Janeiro, ela estava com um problema de um corpo estranho, tipo um tumor, uma coisa. Não era maligno, era benigno, mas ia necessitar sim de uma cirurgia. E num dia como esse de culto da família, dentro do nosso momento habitual de oração, isso nós ficamos sabendo depois, como tantas e tantas outras vezes ela veio receber a oração. Só que naquele dia aconteceu alguma coisa complicada, assim, diferente, complicado não, diferente. Ela foi para casa e de repente, ao chegar em casa, ela percebeu que ela estava com um certo sangramento. E o primeiro momento foi assim de preocupação, desespero, mas não durou muito, porque imediatamente, na continuidade daquele sangramento, ela expeliu um corpo estranho. E com a saída daquele corpo estranho, cessou o sangue. Deus expeliu do corpo dela. Por que Deus fez isso? Porque a irmã Cristina era queridinha do papai? Não. Para a glória do nome do Senhor. E eu falei para ela, agora a irmã tem uma responsabilidade de, em toda oportunidade que tiver, falar disso que o Senhor fez. E mostrar o Deus na sua vida. O que Deus faz na nossa vida. A maioria das coisas que Deus faz na nossa vida, irmãos, é para nós testemunharmos e glorificarmos o nome dele. Mas a verdade, sabe o que é que acontece? A gente está tão preocupado com as coisas do presente que até esquece das coisas que Deus já fez. Comece a recuperar na sua memória tudo aquilo que Deus fez e que você precisa falar e contar para glorificar o nome dele, para que esse Deus continue derramando sobre a sua vida, tocando na sua vida, operando e curando em nome de Jesus. Eu creio nisto, porque nós não estamos aqui somente nós aqui tentando fazer alguma coisa. Não, há uma presença neste lugar, e essa presença é a presença de Deus, e Ele tem poder para operar o invisível, o inexplicável, o impossível. Basta que Ele queira. E nós cremos que se Ele quiser, Ele pode operar. Se Ele quiser, Ele pode mudar. Se Ele quiser, Ele pode transformar.
E a nossa oração é sempre crendo. Se Deus, e como Deus vai fazer, aí é com Ele. Se vai ser aqui, se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco, é Deus que vai decidir essas coisas. Mas eu creio. Nós somos chamados para crer. Você é chamado de quê? De crente. Amém? E o crente, acima de tudo, crê em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, faça a sua oração pessoal. Queria chamar os diáconos aqui, rapidamente. Vamos estar orando. Faz de mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Pode sair do seu lugar, nós vamos estar orando.